Pessoal, vamos aproveitar agora para dar mais algumas explicações, mais alguns minutinhos para mostrar, para darmos uma pequena amostra de quantas explicações tem na primeira palavra, os primeiros termos da Torá, que na verdade eu finalizei a primeira parte com a palavra convite. Esse é um convite à inspiração para o aspecto infinito da Torá. Bereshit, bara, shit. Vamos dividir a palavra. Bará criou em aramaico. Shit, shin e o taf significa seis. Em hebraico significa 6. Deus criou tudo em 6. E no 7º dia, ele cessou a criação, consagrou a uma espiritualidade maior, a um nível espiritual superior. Muito bem. Outro conceito é Irat, Ire Shabbat, que significa aquele que teme ao Shabat, a Deus. O Bereshit foi criado com a condição que o povo de Israel observasse o Shabat. Por isso, Bereshit, em outra ordem, Ire Shabbat. Bereshit são as iniciais de... Aliás, a primeira palavra está ligada com a última da palavra. Bereshit são iniciais de Beshishim Ribo Otiot Sheirtevu Torah, com 60 miríades de letras que escreverão a Torá, ou outra versão, Beshishim Ribo Otiot Sheisrael Ikablu Torah, com 60 miríades de letras, 600 mil letras, o povo de Israel receberá a Torá. Qual que é a última palavra da Torá? Israel. O que é Israel? Yesh Shishim Ribo Otiot La Torá. Há 60 miríades de letras na Torá. Isso significa Israel, Israel, e também significa Bereshit. Bereshit também é uma indicação de uma mitzvah da Torá, que é a mitzvah de Pidyon Ben, de resgatar o filho primogênito do Cohen. E as iniciais são Ben Rishon, filho primeiro, Achrei Shloshim Yom Tipadeh. O filho primeiro, depois de 30 dias, será resgatado. As iniciais dão a palavra Bereshit. Depois, outras ideias. O principal comentário da Torá é indicado na primeira palavra da Torá. Or Torá, Yud, Beit, Shin. A luz da Torá de Yitzhak, Shin, Beit, Yud. A luz da Torá de Shlomo ben Yitzhak, que é, na verdade, Urashi, Rabi Shlomo Yitzhaki, Rabi Shlomo ben Yitzhak. Depois, mais ainda, Bereshit é composto de Or Torá, a luz da Torá, que vem de quem? De Rabbeinu, do nosso mestre, Shimon, Shin Beit Yud, Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar. Ou então, Or Torá, a luz da Torá, de Rabbeinu, Yitzhak ben Shlomo, que é o Arizal. Yitzhak ben Shlomo era o nome do Rabi Yitzhak Luria. E Aleph Tav, Or Torá, de Rabbeinu, Resh, Beit Shin, que é, na verdade, Rabbeinu Baal Shem, uma referência ao Baal Shem. Desculpa, Rabbeinu Israel Baal Shem. O Rabino Israel Baal Shem, que é o Baal Shem Tov. Ele era um dos Baal Shem, chamado também de Baal Shem Tov. Então, essas são algumas indicações já proféticas indicadas pelo Divino na palavra Bereshit. Deixa eu me lembrar mais. Tem milhões agora, preciso só me lembrar. Outras explicações. Bereshit é a gematria, é a numerologia da palavra Barishoná. Barishoná. Como que é? Berosh Hashanah Nivra Haolam. No começo
do ano do Rosh Hashanah foi criado o mundo, que o Rosh Hashanah começa a contar desde o 6º dia da criação, com a criação do homem. Então, as iniciais são a mesma gimátria, a mesma numerologia da palavra Bereshit. Mais algumas ideias? Deixa eu tentar me lembrar. Eu tinha preparado aí umas dezenas de explicações, mas basicamente nós temos essas explicações, temos muitas outras explicações. Depois, agora não me vem à mente, mas de qualquer forma a gente vê por essas explicações que Hashem está presente na criação do mundo, mostrando o cartão o convite, né? O cartão o cartãozinho de convite, que é o convite, na verdade, para a introspecção e o aprofundamento da Torá. Bereshit é no princípio, e qual que foi a primeira coisa que Hashem criou? Foi a luz. E essa luz, na verdade, não é uma luz física, e sim uma luz espiritual. Essa luz foi oculta na própria Torá, por isso a Bereshit aparece de Or Torá, em relação a vários termos, que é a luz da Torá, porque essa luz foi colocada na Torá. Muito bem. Falamos também que... mais uma ideia. Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim. Quando a pessoa... Por que está escrito Bereshit bara Elokim? Porque, na verdade, Deus é humilde. Qualquer autor, ele primeiro se apresenta, depois ele apresenta a sua obra. Primeiro Hashem apresentou o Bereshit, depois ele fala do ato contínuo da criação, que é um ato incessante, a criação a cada instante, continuamente, que é Bará, e finalmente aparece o nome do autor da obra em terceiro lugar. Esse é o aspecto da humildade de Deus. Um ser humano, primeiro, ele se apresenta, depois sua obra. Deus apresentou primeiro a obra e depois, em terceiro plano, depois da obra ser contínua, ele apresenta o conceito do próprio nome dele. Bereshit bara Elohim, a única percepção que nós temos de Deus, já que nós somos criaturas, é a partir de Bereshit. Quando a gente analisa o Gênesis, a criação, e o processo contínuo da criação, então nós podemos chegar até Elohim, que é Deus. Elohim é a gimátria de Hateva, a natureza, ou seja, é Deus se revelando por meio da natureza. Bereshit bara Elohim, aqui é uma alusão do primeiro momento que a pessoa acorda, Bereshit, no princípio do dia. Se ele se lembra que tudo foi criado por Deus, bara Elohim, qual é a continuação? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quando ele se lembra de que Bereshit, no comecinho, que Elohim bara et hashamayim ve'et haaretz, que Deus criou os céus e a terra, então, ve'a haaretz haitá tohu vavohu. Então, o aspecto material do mundo, chamado de Aretz, de terra, ele é considerado como tohu vavohu, ou seja, como vã e vazio e confusa, ou seja, em segundo plano, que o aspecto material da vida da pessoa é colocado em segundo plano, já que a pessoa leva em consideração, em primeiro plano, a espiritualidade, o fato de Deus ter criado absolutamente tudo. Isso são só algumas ideias. Na verdade, agora não me vem à mente, sim, mais algumas dezenas e dezenas de explicações em relação a essa frase, mas nem temos tempo hábil para tanto, pelo menos nessa aula. Então, nós vamos abrir o espaço e vamos finalizar com a ideia, como está escrito na Torá, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Que Espírito de Deus é esse? Deus é o Todo-Poderoso, ele não é dividido em espíritos, nada disso. O que é o Espírito de Deus? Então, vem o Midrash trabalhar uma obra de 2000 anos e fala Zeru Roshel Melech HaMoshiach. Esse é o espírito do rei Mashiach, ou seja, o Mashiach, o último sucessor de
da casa real de Davi, o último soberano, que vai liderar o mundo inteiro. Ele vai ensinar a humanidade inteira a servir um único Deus. E ele vai abrir a redenção, que o propósito maior da redenção é do autor da obra, de Deus se revelando dentro da obra. Isso vai ocorrer a qualquer momento. O propósito, a meta a ser atingida por toda a criação do mundo, do universo e dos infinitos mundos espirituais, atingirmos a redenção por meio do Mashiach, que como conceito já existe desde a criação do mundo, e isso ocorrerá a qualquer momento, nas palavras do líder massa da nossa geração, a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Vamos agora abrir os microfones e possibilitar com que todos os presentes possam fazer perguntas, de forma que possamos esclarecer as dúvidas de todos os participantes dessa aula. Por gentileza, tenha vontade. Estão abertos os microfones? Rabino. Oi, Gabriel. Oi, Rabino, tudo bem? Graças a Deus. Agora melhor. No caso, quando eu era cristão, eles falavam que tinha uma moça antes de Adão, a esposa anterior a ele, chamada Lilith, parece. Essa moça realmente existiu? Isso aqui você aprendeu entre os cristãos. Isso. Mas, na verdade, é vazamento de evangélica. informação. Essa informação vem da tradição judaica. Essa moça realmente existiu, no caso? Então, é uma criatura que é mais ligado ao aspecto feminino do que masculino. É um nome que, em geral, evitamos falar, Li, tracinho, Lit, etc. Mas é uma criatura que foi a companheira de Adão antes da Havá, porque está escrito que Adão se refere a Havá como essa será sangue do meu sangue e osso do meu osso, essência da minha essência, e o nome dela vai ser Havá, essa e não outra. Então, ele dá sutilmente uma ideia de que houve outra, essa e não outra, porque ele não era para falar assim, essa. E tem outras referências, mas isso aqui é ligado mais ou ao Midrash, ou ao Talmud, ou à Hassidut, ou à própria Kabbalah. A presença dessa criatura anterior, que ela está ligada ao Satã, ao anjo do mal. Tá? O anjo do mal, ele quis se apoderar dessa criatura porque ele quis ter uma conexão com a santidade do Adão. E já que essa criatura teve contato com Adão, então o anjo do mal quis se apoderar daquela criatura que teve contato com o homem, já que o primeiro ser humano era extremamente sagrado. Certo? Mais alguma pergunta? Certo, obrigado. Imagine. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade, a ocasião. Rabino Alberto. Eu tenho uma pergunta. Oi, Alberto. Pode deixar o amigo perguntar primeiro, depois eu entro. Quem Obrigado. Rabino, é o Raniel. Daniel? Raniel. Raniel, fala, Raniel. Tudo bem? Ô, Rabino, tudo e o senhor? Graças a Deus. Pode falar. Ô, Rabino, as letras, elas vieram antes da criação do mundo ou elas vieram com a criação do mundo? Então, por isso que a ordem do primeiro passuco é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Do princípio criou Deus, et é um artigo definido. Os céus, né? Et hashamayim, os céus e a terra. Mas et é uma alusão à primeira letra e à última do alfabeto hebraico. Aleph até o Taf. Então, primeiramente, Deus criou o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico não são simplesmente símbolos gráficos. Os símbolos gráficos são a representação de forças gigantescas, que, uma vez combinadas, deram origem ao universo, aos mundos espirituais e à realidade maior. Então, as letras, que são a simbologia gráfica, a representação gráfica, elas representam essas forças gigantescas que são chamadas do Aleph Beit, que foram criadas antes mesmo dos céus e da terra. Por isso está escrito Bereshit bara Elohim et, de Aleph até Taf. E depois, Hashamayim vet haaretz. Hashamayim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Et, Aleph até Taf.
o alfabeto hebraico, essas forças gigantescas, uma vez combinadas, elas são uma linguagem, assim como um programa de computador tem uma linguagem, a existência maior tem uma linguagem, a linguagem expressa nas letras em hebraico, que são a língua sagrada. Assim, Rabino. Obrigado, viu? Imagine. Ô, Rabino, Aliás, agora Daniel é uma palavra em hebraico. Roni, kel. Roni, el. Roni, el significa meu entoador, meu cantador, Deus. Isso significa Daniel. Obrigado, Rabino. Mais Rabino, alguma? Pessoal, hoje a nossa aula está grampeada. Sim, pode falar. Com relação às letras hebraicas, tem Sim. um salmo, é o Salmo 145, todos são lindos, mas o Sim. Salmo 145 ele tem um aspecto diferente, porque cada versículo dele é justamente o alfabeto hebraico, o Aleph Não, Bet. tem o 119. O 119 também é assim, só que a cada 6 versículos, os 119 são assim. 6 com Aleph, 6 com Beit, 6 com Gimel e assim por diante. Na verdade, tem alguns salmos que são assim, mas o 145 você está dizendo que é assim. Existem muitas orações do Sidur que foram escritas sob inspiração divina, também começam no alfabeto, são poemas litúrgicos. A sua pergunta é por que está segundo o alfabeto, o 145, é isso? Existe alguma relação desse salmo com a criação? Eu preciso ver em hebraico, não estou lembrado. Espera um pouquinho, eu tenho um salmo aqui no meu bolso. Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho só. 145, deixa eu ver aqui. Eu não quero mexer agora. Espera um pouquinho só. Kuf Mem Rei. Espera um pouco. Kuf Mem Rei, tá. Teilá le David Romimcha. Na verdade, o Salmo 45, ele é uma parte do Ashrei. Ashrei Yoshvei Beterra. Teilá le David Romimcha. Sim, o 145 é uma parte do Ashrei. Então, ele tem todas as letras do alfabeto, menos o Nun. O Nun ele não tem. Sabe por que não tem o Nun? Porque o Nun, originalmente, lembrava a palavra Nefilá. Nefilá que é queda. E na santidade não existe queda. Mas tem uma indicação no próximo versículo. Somer Hashem lechol hanoflim. Apoia Deus a todos os caídos. Olha que interessante. Olha que interessante. O Salmo 145, que com exceção dos 2 primeiros versos, que são de outro lugar, compõe a tefilá chamada Ashrei, Ashrei Yoshvei Beterra, Teilá le David, como Ashrei Yoshvei Beterra, Oti Hallelu Kasel, Ashrei Am Shkachalo, Ashrei Am Shashem Elokav. 3 primeiros versículos, depois Teilá le David, começa o Kuf Mem Rei, o 145 começa com Teilá le David, que é, na verdade, um salmo para David. Arom Mimcha Elokai Amelech, eu vou te agradecer, meu Deus, o Rei, Vavarcha, Shimcha, e abençoarei teu nome, Leolam Vaed, para todos sempre. Todas as letras do alfabeto estão aqui, menos o Nun. O Nun não está. Por quê? Porque o Nun, pela inspiração divina do rei Davi, o Nun estava ligado com o aspecto negativo, que é Nefilá, que é queda. E como a gente sabe que é queda e que o Nun está ligado à queda? O rei Davi deu uma dica. No próximo versículo, e depois do Nun, veio o Samer. O que está escrito no Samer? Somer Hashem lechol hanoflim. Apoia Deus a todos os caídos. Noflim, com Nun. Por isso que não pôs Nun no anterior, que é queda. Mas aparece indicado no versículo posterior, que Hashem, ele apoia, ele levanta todos os caídos. Então, o Nun não aparece. Mas por que está com Aleph Bet? Provavelmente porque esse salmo seria um dos mais famosos, e o rei Davi já viu isso aqui, por inspiração divina, que seria um dos salmos uma das orações mais famosas do livro de oração do Sidur, que começam pelos 3 primeiros Ashrei. Ashrei Yoshvei Beterra, Oti Hallelu Kasela, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shashem Elokav. Depois começa Teilá le David. Então, é o Aleph Bet, que na verdade é uma ligação quando aparece um texto onde todos os versos
seguem uma ordem do alfabeto hebraico, significa uma abrangência maior desse texto em relação a vários aspectos da devoção a Deus, que nós devemos servir a Deus, como se fala em português, desde A até Z, desde o Aleph até o Taf. Devemos servir a Deus de todas as formas, com todas as letras do alfabeto em hebraico. Ok, Rabino, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma pergunta, por favor? Eu posso falar? Quem que é? Com que estou É a tendo o prazer de falar? É a Gislene. Por favor, Gislene. Fico contente que você eu sempre vejo o seu nome aqui na aula e você nunca se manifesta. Fico feliz que você está se manifestando agora. Eu sempre vejo escrito lá, Gislene. Sim. Pode falar, Gislene. Eu só queria aproveitar o espaço para agradecer a dedicação que o senhor tem. Tem coisas assim que fica até um pouco difícil de eu entender, porque é bem profundo. E como eu estou começando, eu sou aluna do Ivan, né? Sim. E, assim, como eu estou começando, então, assim, queria agradecer, porque não tem nenhuma aula que eu não aprendo coisas assim que eu nunca tinha ouvido, né? Eu vim de longos anos do cristianismo e tem coisas que eu estou como uma criancinha, aprendendo agora. E eu fico muito satisfeita, queria agradecer ao senhor, né? Eu me sinto muito lisonjeado e agradeço essas palavras. Você falou que você veio do cristianismo, Rambam Maimônides, um grande legislador, filósofo, o maior rabino dos últimos 1000 anos, ele que viveu há 850 anos atrás, ele dizia o seguinte, que o cristianismo e o islamismo, Deus fez com que surgisse providencialmente no mundo para que as nações do mundo tivessem algum contato com a Torá, mesmo que de forma distorcida e indireta, mas que já tivessem alguma noção da Torá. Por meio do cristianismo e por meio do islamismo, os povos do mundo começaram a travar contato com a expansão dessas duas religiões, com o conceito da Bíblia, etc. E depois, então, vem a oportunidade de aprenderem mais corretamente por meio da concepção de um único Deus. Vou contar um segredo, mas não conta para ninguém. Eu também aprendo muito com as nossas aulas. Né? Eu fiquei muito, assim, um pouco triste quando eu soube que a palavra Nun, né, significava queda, porque tem Nun no meu nome, Gislene, né? Não tem problema, no meu nome também tem Nun. Shimon acaba com Nun também. Então, mas não aí tem problema. Não tem problema. Sabe quem corrigiu o Nun? O sucessor de Moshe. Sabe como era o nome do sucessor de Moshe? Todo mundo conhece em português como Josué, mas o nome dele era Yoshua ben Nun. Yoshua, filho do Nun. Sabe como era o nome do pai dele? Nun, a letra Nun. É o mesmo nome da letra Nun. Então, Yoshua ben Nun, ele deu uma melhorada no Nun. Ele é conhecido no mundo inteiro como Yoshua, filho do Nun. Ou seja, aqui aperfeiçoou a letra Nun. Que bom. Obrigado, Ravi. Tudo de bom. Pessoal, mais alguma perguntinha, aproveitando o nosso espaço? Vamos lá, pessoal, aproveitar. Rabino, Sim. É uma pergunta que eu não sei se teria relação com o assunto, tá? Com quem que eu estou falando? Ellen. Ellen, muito prazer, Ellen. Tudo bem. A gente falou há pouco dos gregos, Talmai, etc. Sabe como se fala Grécia em grego? Não. Ellen. Ellen é Grécia na língua grega, mas também aparece no Talmud, é o nome antiquíssimo judaico. Helene, que é Ellen, aparece no Talmud, na época dos Hashmonaim, dos Macabeus, já tinha uma rainha chamada Helena, que era judia. Então, Helena, originalmente, apesar de ter influência dos gregos, era um nome judaico. Bom saber. Muito obrigada pela explicação. Voltando para a questão da criação, né? Dentro da Torá escrita, a gente não vê citações referentes aos dinossauros. Teria alguma orientação judaica referente a esses seres?
Sim, há algumas observações. A primeira observação: os dinossauros, eles são indicados que Deus criou os Taninim Agdolim, as grandes criaturas. Tanim, em hebraico moderno, é lagarto ou jacaré. Tanim. Também Taninim, o segundo Rashi, Taninim Agdolim, é uma referência ao Leviatã, que era um grande peixe, mas pode traduzir também como Tanim, o hebraico moderno, é um jacaré, é um lagarto. Então pode ser uma... E Agdolim, Taninim Agdolim, os grandes lagartos. Imagina, adivinha quem eram os grandes lagartos? Eram os dinossauros. Então a primeira explicação é que os dinossauros foram criados no começo do mundo. Mas o que aconteceu, na verdade? Eles morreram antes do dilúvio. Por quê? Porque eles eram seres vivos e não entraram na arca de Noé. E também eles, segundo as dimensões deles, eles nem poderiam entrar na arca, não caberiam na arca, porque eles eram grandes demais. Mas a explicação é que eles não entraram na arca porque eles deixaram de existir, ou seja, eles foram extintos mesmo antes do dilúvio. Existe uma outra explicação, ela parece inverossímil, parece distante da realidade, mas o Rebbe dá a entender, não é verossímil, mas o Rebbe dá a entender que Deus possibilitou com que a pessoa tivesse o livre-arbítrio em relação a uma série de coisas, os erros que os cientistas fazem em relação à datação do mundo e do universo, e outros erros mais, etc. Então, pode ser que Hashem criou os ossos dos dinossauros sem que necessariamente eles tenham existido. Isso não é muito verossímil, mas é uma hipótese levantada por Rebbe em relação ao projeto de Deus de ter dado ao homem livre-arbítrio e até a possibilidade de erro e de má interpretação, certo? Então, há todas essas ideias. Então, os dinossauros podem ter existido ou não, mas, de qualquer forma, segundo a opinião que sim, eles existiram, então é uma referência a que Deus criou os Taninim Agdolim. O Rashi explica que é o Leviatã, mas Tanin, no hebraico moderno, é jacaré ou lagarto. Então, Taninim Agdolim, os grandes lagartos, que é uma referência aos próprios dinossauros, conforme consta no texto bíblico. Obrigada pela explicação. Mas, mais alguma pergunta, pessoal? Ok, pessoal. Fala, Gabriel. Rabino? Sim, fala, Gabriel. Sou eu de novo. Em Bereshit, a maior parte do Bereshit, ele fala noite e dia. Sim. Mas tem uma hora na Parashá Noah que fala dia e noite não vão cessar. Sim. Por que ele toca nesse momento? Na verdade, noite e dia, fala noite e dia. Na criação do mundo, Deus primeiro criou a noite, depois o dia. Por isso que no calendário judaico, todos os dias começam à noite, o Shabat começa à sexta-noite e termina no escurecer do sábado, que já é domingo. Então, a noite vem antes do dia. Inclusive, existe uma reminiscência do judaísmo, que é a data mais importante do catolicismo. Qual que é? Dia 25 de dezembro. Quando se comemora o dia 25 de dezembro? No dia 25 ou no dia 24 à noite? No dia 24 à noite começa a comemoração, não é? A ceia, etc., 24 à noite. Por quê? Porque é uma reminiscência do calendário judaico, que começa no dia anterior. Por que na Parashá de Noah e no dilúvio aparece o contrário, dia e noite, etc.? Porque, na verdade, o dilúvio ele não foi só uma tempestade que abrangeu o mundo inteiro e cobriu o mundo inteiro com as águas. Também as leis da física, como dia e noite, ficaram totalmente confusas. Deus mexeu numa estrela e a gravitação universal envolvendo o sistema solar e a galáxia acabaram acarretando, por terem sido modificadas, acarretaram o cataclisma que originou o dilúvio com as águas cobrindo o mundo inteiro.
Então, esses parâmetros de noite e dia, no dilúvio, ficaram embaralhados. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço a atenção e a participação de todos. Sejam sempre bem-vindos e até uma próxima. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Shalom, Rabino. Lá a todos. Até mais. Shalom. Shalom. Tchau, tchau.